vocês? Hoje a gente vai falar sobre resolução de equações. Mas primeiro eu gostaria de recordar nos conjuntos dos inteiros e dos racionais. Vamos falar primeiro de números inteiros. O que este número é deste número? Pense um pouquinho, esses números são opostos. Da mesma forma que este número e este número são opostos. Se eu somar esses números, quanto que vai dar? Zero. É isso mesmo. Lembrem-se que a gente viu isso. A soma de opostos é nula, ou seja, é sempre zero. A gente usa esse conceito também em equações. Vamos agora relembrar algumas questões em racionais. O que este número é deste número? Pense um pouco. O que este número é deste número? Eles são inversos. É isso daí. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. O inverso de 1 sobre 3 é 3 sobre 1. E agora, na multiplicação. O que acontece com o produto dos inversos? Dá sempre 1. Isso, vamos lá, vou anotar aqui. O produto inversos é 1. Então, vamos lembrar dessas duas características, porque é isso que nós vamos fazer muitas vezes nas resoluções das equações. Aqui nós temos uma equação 3x mais 4 igual a 5x mais 2. Como vocês podem ver, essa situação aqui está sendo representada por essa balança em equilíbrio. Observe, nós temos aqui os 3 bloquinhos de x, 4 está sendo aqui esses 4 bloquinhos de 1. Aqui nós temos 5 bloquinhos de x desse segundo membro e 2 bloquinhos de 1. Como é que eu faço para encontrar o valor de x? Eu vou fazendo operações, ou seja, eu vou fazer inclusões ou retiradas nesses pratos da balança, só que tentando manter o equilíbrio. Por exemplo, se eu colocar um bloquinho de x desse lado, eu desequilibrei essa balança. Mas se eu colocar um bloquinho de x do outro lado, ela também está em equilíbrio. Observe que agora esta equação daqui não é exatamente a mesma de cima, mas nós dizemos que elas são equivalentes. São duas equações que representam o mesmo valor. Nesse caso, elas mantêm esses pratos da balança em equilíbrio. Mas vamos retornar à situação inicial. Então vocês viram que o que eu faço de um lado e se eu fizer do outro, eu mantenho a balança em equilíbrio. Só que encher essa balança de elementos não vai simplificar a minha situação, vai complicar. Então eu vou fazendo aqui retiradas e vou tentar encontrar uma equação equivalente mais simples. Eu tenho 4 bloquinhos de 1 e 2 bloquinhos de 1 desse lado. 4 bloquinhos de 1 desse lado e 2 bloquinhos de 1 deste outro lado. Eu não consigo tirar 4 bloquinhos de ambos os lados, porque aqui só tem 2. Então o que é que eu vou fazer? Vou tirar 2 bloquinhos de ambos os lados. 2 bloquinhos desse, a balança desequilibrou. Quando eu tiro 2 bloquinhos desse, a balança volta a equilíbrio. Observe que eu tenho uma outra equação equivalente. Vamos tentar fazer mais retiradas, mas eu não tenho mais bloquinhos de número desse lado. Eu tenho bloquinhos de x. Eu tenho 3 bloquinhos nesse primeiro membro e 5 bloquinhos nesse segundo membro. E aí o que é que a gente faz? Eu vou tirar 3 bloquinhos de cada lado. 1, 2, 3 no primeiro membro, 1, 2, 3 no segundo membro. Observe que apareceu novamente o símbolo de igualdade, ou seja, esses pratos têm massas iguais. Encontrei uma outra fração equivalente que está escrita aqui em azul. Observe, 3x mais 4 é igual a 5x mais 2, era a primeira equação. Essa equação ela tem o mesmo valor que a 2x é igual a 2. E se eu perguntasse para você, qual das duas é a mais simples? A de cima ou a de baixo? É óbvio que você responderia que é a de baixo. Ou seja, essa equação aqui de azul, ela é mais simples do que essa aqui de marrom. E aí, obviamente, se eu tenho, digamos, 2 quilos, se isso representasse 1 quilo cada um, 2 quilos, 2 bloquinhos de x. Se 2 bloquinhos de x tem massa igual a 2 kg, óbvio que cada bloquinho de x só vai pesar
1 quilo. Isso que nós fizemos foi encontrar equações equivalentes para achar o valor da incógnita. E eu vou trazer aqui uma outra situação muito parecida. E aí a gente vai observar aqui que a balança está em equilíbrio, como a própria questão diz. Letra A. Determine a equação que a balança está representando. No primeiro membro, eu tenho 4 bloquinhos de X, eu vou escrever aqui, mais 5 gramas. Não coloque a sigla G de grama, porque vai aparentar que era uma outra incógnita. Todo mundo sabe que nas equações, as letras representam incógnita. Então, as unidades de medida aqui não precisam ser expressas. Isso é igual, porque essa equação está em equilíbrio, a 3 bloquinhos de X mais 15 gramas. Você poderia escrever mais 5, mais 5, mais 5, mas você poderia expressar isso da mesma forma. Esta é uma equação, então a letra A já foi respondida. Determine a equação que a balança representa quando se retiram de cada lado 3 blocos de X. Se eu retirar aqui, 1, 2, 3 blocos de X de um lado e de outro. Ou seja, essa balança fica em equilíbrio. E um peso de 5, se eu tirar um peso daqui e eu tirar um peso daqui. O que é que aconteceu aí? Essa balança continua em equilíbrio porque eu retirei as mesmas quantidades dos dois lados. Vou escrever de uma outra cor aqui para todo mundo enxergar o que eu quero dizer. Quando eu tirei 3 aqui, ficou um bloquinho de X e mais nenhum de 5. E aqui foi embora os 3 bloquinhos de X e 2 de 5. Encontrei o valor do peso X. Com a massa do bloco X, 10 gramas. Aqui no final você poderia escrever. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo dessa resolução. Se eu fosse fazendo dessa forma, vamos lá. Vamos pensar assim, em um membro. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo. Vou escrever aqui, membro e o segundo membro. De um lado, de um dos membros eu quero as letras e do outro membro eu quero só os números. Pense na balança como se fossem os pesos, certo? Eu não vou misturar os dois em um lado da balança porque isso não vai ser útil. E você pode pensar assim, eu quero fazer esse 5 daqui sumir. Esse aqui que eu vou agora, eu quero fazer esse 5 daqui sumir. Esse que eu marquei com balãozinho. O que é que eu faço? 4x mais 5. Aí se lembre do que a gente começou no início da aula. Eu vou voltar aqui para lembrar vocês. A soma de opostos é sempre nula. Se eu tenho lá mais 5, como é que eu faço para ele desaparecer? Eu adiciono o oposto dele. Então eu vou fazer aqui em azul para vocês enxergarem o que eu quero dizer. Eu quero fazer este 5 que eu fiz a nuvenzinha aqui desaparecer. Então eu somo o oposto. Mas aí todo mundo lembra que eu desequilibrei o lado de uma balança. Para voltar ao equilíbrio, eu vou lá reescrever 3x mais 15. E o que é que eu fiz aqui de azul? Eu retirei 5 para isso daqui desaparecer, para isso daqui ser nulo. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, que também será representado de azul. Então, eu vou reescrever isso daqui, 4x mais 0, porque isso aqui dá 0, então não precisa. É igual a 3x, 15 menos 5 dá 10. Observem, esta equação de preto, ela é equivalente a essa equação de vermelho lá do topo. Então, eu estou reescrevendo. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar em uma situação que isso aqui aconteça. Ou seja, não existe uma equação mais simples do que essa. Vocês concordam comigo? Então, eu vou agora continuar aqui pegando dessa de preto. E eu vou continuar escrevendo em vermelho. Agora eu quero fazer esse 3x sumir daqui. Se eu quero fazer esse 3x sumir daqui, porque eu já tenho os bloquinhos de x todos de um lado e números só de outro. O que é que eu vou fazer? Vou somar o oposto. Quem é o oposto de mais 3x? É menos 3x. Então eu vou fazer isso em ambos os membros. Então vai ficar 4x, reescrevendo. Aí lembra que eu vou fazer as operações em azul. Menos 3x. Por que eu fiz esse menos 3x? Porque eu quero que isso aconteça aqui, ó. 3x menos 3x. Então, para esse daqui zerar, eu tenho que fazer a mesma operação aqui. Então, eu retirei 3x em ambos os membros. E aí, copiando só o restante. Ou seja, isso aqui vai dar zero, que a gente sabe que a soma de opostos é nula. 4x menos 3x dá x. E sobrou aqui apenas o 10.
E aí eu tenho 3 equações equivalentes. Eu tenho a original, vamos chamar de I. Esta daqui, a segunda, vou chamar de 2i. E essa aqui, a terceira, essa 3 aqui. Qual dessas 3 é a mais fácil? Obviamente que é a de baixo. E é isso que a gente quer fazer, encontrar equações que sejam equivalentes, só que de uma forma mais fácil. Este é o princípio básico, meus queridos.